Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje lhes trago a primeira parte de uma nova teoria pro canal, que é: o que teria acontecido se Goku fosse o lendário Super Saiyajin e fosse para a Terra? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Perto do Palácio Imperial, nos berçários dos Saiyajins. Olá, Vossa Majestade, como posso ajudá-lo? Pergunta um Saiyajin que cuidava dos berçários, demonstrando seu respeito ao se curvar perante a um mesmo. Rei Vegeta, sem perder tempo, responde: leve-me ao meu filho. O Saiyajin logo obedece e caminha até o berçário do príncipe, sendo seguido pelo rei. Eles então chegam até um local onde tinham muitas cápsulas especiais, com Saiyajins de alta classe. Aqui está ele, o príncipe Vegeta. Diz o Saiyajin: mas, esse é meu filho. Ela já está enorme, meu orgulho e facilidade, seu poder é digno de um verdadeiro prodígio. Você é o único capaz de ser o lendário Super Saiyajin e vencer o maldito do Freeza, exclamava o mesmo com sua mão na cápsula de seu herdeiro. Após isso, o mesmo se vira e segue a fim de sair de lá. Ao caminhar para a saída do local, pelo canto de seus olhos o mesmo observa algo que o intriga. O mesmo vê um bebê na cápsula, e esse bebê por algum motivo o deixa com um ar de mistério. Quem é esse? Pergunta o rei, se referindo a um bebê de cabelo espetado e cabelos pretos. O guarda diz: esse é Kakaroto, o filho de Bardock. O quê? Mas como? O que ele estava fazendo aqui? Diz o mesmo, irritado e indignado, pois Bardock era um Saiyajin de classe baixa e não tinha sentido Kakaroto estar na área dos bebês Saiyajins de classe alta. O mesmo pega um medido de força a fim de descobrir o poder de luta daquele bebê. O medidor marca 4000, deixando o rei Vegeta assustado, que exclama: como um Saiyajin de classe baixa tem um filho de um nível tão alto? Senhor Vegeta, ele está aqui, pois tem um poder latente. Você está dizendo que esse maldito tem poderes similares ao meu filho? Pergunta o rei com um olhar gélido e frio dirigido ao guarda. O guarda com medo fala: ele tem uma força maior, senhor, diz o Saiyajin tremendo de medo. Maldição, diz o rei Vegeta, logo bate o medidor de poder na cápsula, fazendo com que o pequeno Kakaroto comece a chorar. Com isso, o dispositivo cresceu em números, passando das 10.000, quebrando na mão do rei Vegeta. Com licença, majestade, o dispositivo deve estar mal calibrado, vou arrumar um novo. Diz o guarda, que mesmo sai com uma tensão de medo. Faça isso imediatamente, diz rei Vegeta sem paciência. Após algum tempo de medicação aprofundada, logo foi visto que o Saiyajin atingiu níveis inferior ao atingido anteriormente. Sendo de 4000, deve ter sido um erro no dispositivo, mas de qualquer forma o mesmo tem um poder latente para quem possui pais de classe baixa. Diz o Saiyajin. Isso faz o rei Vegeta ficar pensativo. O mesmo, em um tom de silêncio e mistério, se retira do local.
E longe dali, uma mulher estava trabalhando. A mesma estaria cortando algum tipo de carne. No entanto, a mesma seria interrompida após ouvir uma voz que dizia: "Olá, Ginny, eu cheguei." A mesma então logo se vira, indo até o mesmo o abraçando. A mesma logo diz: "Que bom que você voltou, Bardock." Diria a mesma com uma felicidade. Bardock demonstra também sua felicidade retribuindo o abraço. Ao ver sua esposa, logo após o término do abraço, Bardock pergunta de Kakaroto. Bardock ainda não tinha visto seu filho, só teria sido informado que o mesmo tinha nascido. Ginny contente logo conta que o mesmo nasceu muito bem e que o mesmo tem uma força acima da média. Bardock fica intrigado com isso, e começa a refletir como isso será possível, já que nenhum dos dois são Saiyajins de classe alta. Mas seus pensamentos seriam interrompidos por dois guardas reais do príncipe Vegeta, que teriam chegado no local. Um deles dá um passo à frente e em um tom sério logo diz: "Bardock, venho aqui trazer um comunicado. O rei Vegeta está o chamando para o seu palácio. O mesmo quer conversar com você pessoalmente", diz o guarda sério. Bardock fica surpreso, mas sem desferir nenhuma palavra, muda para um tom sério e diz: "Está bem, irei imediatamente." No entanto, Ginny, em um tom afobado, logo diz que irá com seu amado. O guarda diz que não vê problema contanto que os mesmos não demorem. Bardock não teria apoiado a ideia, mas Ginny o convence, e assim todos partem para o Palácio Real. Ao chegar lá, ao local onde estava o rei, sentado em seu trono, junto a vários guardas que estavam ao redor da sala, Bardock e Ginny chegam mais à frente e se curvam diante a rei. Rei Vegeta logo se levanta e diz: "Até que enfim chegaram, Bardock, quero falar com você." Bardock se levanta e diz num tom sério: "Estou aqui, o que gostaria de falar comigo?" Rei Vegeta irritado logo fala: "Acredito que já tenha a informação que seu filho tem um alto poder de luta. No entanto, ele não vai compor a virada real do exército, já que o mesmo será morto." Essas falas deixam tanto Bardock e Ginny abismados. Os mesmos ficam sem falar por alguns segundos, até que Bardock, indignado, logo diz: "Mas o porquê disso? Não há motivos para fazer isso, seria uma desonra para a raça, um garoto que possui pais de classes baixas, ter um poder tão alto, ele será eliminado", diz o rei. Bardock, ainda mais irritado, diz: "Maldito, você deve estar com inveja por meu filho ter nascido com um poder muito mais alto que seu filho", diz Bardock irritado. Essas palavras fazem o rei ficar com muita raiva e dizer: "Ora, seu inseto insignificante, seu filho será morto você querendo ou não", diz o rei Vegeta com ainda mais raiva no seu tom de voz. Bardock não se abala com essas palavras, e diz que enquanto ele estiver aqui isso não irá acontecer. Diz Bardock que avança para cima do rei Vegeta. Rei Vegeta se esquiva do ataque e se afasta um pouco, e logo dizendo: "Vejo que você não aceitará isso de forma simples. Já imaginava isso. Venha, irei dar fim à sua família insignificante e a você", diz o rei Vegeta. Então logo faz um sinal ordenando que ninguém se intrometa, pois ele mesmo quer resolver aquele problema. Ginny tenta partir para ajudar Bardock, mas alguns guardas impedem a sua passagem. A luta então se inicia onde uma grande trocacão de golpes seria vista. Bardock seria acertado por um soco jogando para trás, o mesmo revida com um ataque de energia que acaba atingindo o rei Vegeta. O mesmo então se irrita e avança para cima de Bardock com um poderoso ataque de energia que atinge Bardock em cheio, o jogando para muito longe, caindo no chão machucado. Bardock não desiste e se levanta e avança contra o rei Vegeta, iniciando uma alta troca de golpes. A luta chama a atenção dos Saiyajins que estão no planeta, que sem perder tempo, todos se reúnem no Palácio Real para ver esse confronto. O confronto faz com que os mesmos ficam muito cansados, mas isso não impede os mesmos a continuarem a lutar. Os mesmos estariam indo cada vez mais para seus limites, cada vez tentando acertar um golpe mais poderoso que o anterior. Cada minuto passado da luta faz com que Rei Vegeta se sinta um fracassado por não ter vencido um Saiyajin de classe baixa de uma maneira rápida. Bardock e Rei Vegeta estavam no mesmo nível, tendo os dois 10.000 de poder nessa história. O rei mesmo sabia que Bardock só estava ainda de pé, pois o mesmo estava querendo defender sua família.
Isso faz com que Rei Vegeta, já impaciente, acerte um ataque de energia em Bardock, lançando para longe, e sem perder tempo o mesmo cria uma lua artificial, aonde o seu corpo começa a ter modificações, aonde enfim Rei Vegeta acaba se tornando um Ozaru, subindo seu poder para 100.000. Os outros Saiyajins não olhariam para a lua, pois os mesmos não queriam se transformar. Bardock sai dos escombros e logo vê que o Rei Vegeta se transformou em Ozaru. Bardock, que já estaria em seus limites, fica com uma alta angústia, pois não sabia mais o que fazer. O Rei Vegeta, num tom de felicidade, diz: "Você até que é um guerreiro interessante, mas seu fim chegou." Logo após isso, Rei Vegeta dispara um ataque pronto para matar Bardock. O ataque estaria pronto para atingir Bardock. No entanto, alguém acaba se jogando no ataque e sendo atingida pelo mesmo. Essa pessoa era Ginny, que acaba sendo atingida em cheio. A mesma cai no chão, muito ferida e sangrando muito. Bardock entra em choque ao ver que sua esposa se sacrificou para o proteger, e o mesmo rapidamente vai até onde Ginny está, dizendo com uma voz desesperada: "Ginny, você está bem?" Ginny então diria: "Bardock, que não se importe comigo, salve por favor o Kakaroto. Salve nosso filho, e eu te amo." Bardock queria ter passado mais tempo com você e nosso filho, diz a mesma que logo em seguida fecha os olhos e morre. Bardock, ao presenciar tal cena, começa a derramar lágrimas, e grita com um tom de ódio que o Rei Vegeta irá pagar por isso. O mesmo começa a aumentar seu Ki de uma forma descontrolada. Seu poder estaria causando destruição no castelo, fazendo várias colunas serem destruídas. O mesmo ocorre com o chão, que seria rachado. Um ar intenso seria propagado por todo o local. A aura de Bardock se torna uma cor amarelada. Seus cabelos antes pretos iam mudando para um tom amarelado, e enfim Bardock dá um grito e se transforma um Super Saiyajin. Todos ali ficam sem reação ao ver o que acabou de ocorrer diante de seus olhos. O Rei Vegeta ficaria imponente ao ver o nível a qual Bardock tinha atingido. Bardock tinha 10.000 e com a transformação seu poder subiu para 500.000, e Bardock no tom de ódio diria: "Rei Vegeta, você pagará por ter mexido com minha família. Rei Vegeta, você irá morrer", diz Bardock. Mesmo parte para cima do rei, que não conseguiu ver Bardock se mexer, e Bardock já estava na frente de Rei Vegeta e acerta um soco na cara do rei, o jogando para longe. Em seguida Bardock começou a dar uma bela surra no Rei Vegeta, que não conseguia se defender. Em seguida Bardock acerta um potente soco no estômago do Rei Vegeta, que faz o mesmo cuspir muito sangue e ficar de joelhos. Todos que estavam assistindo estavam sem palavras com o que estavam vendo. Um guerreiro de classe baixa vencendo o Rei Vegeta e ainda sofrendo uma transformação que não seja Ozaru. Voltando para a luta, o rei estava de joelhos, e o mesmo estava se perguntando como isso era possível, e como ele estava perdendo para um Saiyajin de classe baixa. Mas o Rei Vegeta tem seus pensamentos interrompidos por Bardock, que logo dispara um ataque de energia com uma de suas mãos, e diz que esse ataque é por ele ter mexido com sua família. Ao dizer isso, Bardock lança Rei Vegeta, que estava impotente e com muita dor pelo corpo e não conseguiria se esquivar. O ataque o acerta em cheio, faria Rei Vegeta virar poeira. Isso deixa todos ali assustados. Muitos ali mal conseguiam se mover. Bardock, a fim de cumprir sua promessa, parte para o berçário, aonde lá o mesmo invade o local e pega seu filho Kakaroto, e o mesmo sem perder tempo o manda para o planeta Terra, para que ele não tenha mais ameaças e no futuro possa se tornar um grande guerreiro. Depois disso Bardock cai de joelhos exausto e acaba voltando para a forma base. O mesmo se dirige a uma máquina de recuperação para se recuperar. Depois de alguns minutos Bardock se recupera e sofre um Zenkai, ficando com um poder de 15.000. Bardock após isso sai para fora e vê que estava um alvoroço. A notícia que Bardock venceu e matou o Rei Vegeta se espalhou por todo o planeta, fazendo que alguns Saiyajins sentissem medo e outros o admirassem. E aqui as coisas acontecem como na história original, com Bardock encontrando seus companheiros mortos por soldados de Frieza. O mesmo fica bem irritado e diz que vingará suas mortes. Bardock, com um olhar sério, enfrenta os 3 soldados de frente e os derrota com facilidade. Nesse momento aparece Dodoria, um dos soldados mais leais a Frieza, e diz: "Ora, vejo que consegui sobreviver, macaco fracote." Bardock olha para Dodoria, mas Dodoria lança um ataque de energia com sua boca
ataca e acaba acertando Bardock de surpresa, o deixando bem ferido. E Dodoria diz que Bardock era um fracasso. Essas palavras acabam deixando Bardock muito irritado, e poder consegue se transformar em Super Saiyajin novamente, deixando Dodoria sem reação, e diz: Mas, o que aconteceu com você? Os Saiyajins só deveriam se transformar em macacos gigantes. E Bardock diz que ele era o lendário Super Saiyajin Bardock. Essas palavras fazem Dodoria se cagar de medo, e tenta fugir, mas Bardock lançaria uma rajada de energia com uma de suas mãos, desintegrando Dodoria. Enquanto isso, Frieza estava em choque, pois escutou toda a conversa e luta com Bardock e Dodoria, e diria: bom, eu estava certo, deixar aquelas Saiyajins vivos será um problema, eu mesmo irei acabar com essa raça e matar esse Super Saiyajin imediatamente. Dizendo isso, Frieza fez um comunicado para todos se reunirem em Planeta Vegeta para que assim ele possa destruí-lo. Enquanto isso, Bardock iria em direção no Planeta Vegeta na forma de Super Saiyajin e diria a todos: Frieza os traiu, explica tudo o que aconteceu e pede para todos se juntarem para derrotar Frieza e seu exército de uma vez por todas. E diferente da história original, os Saiyajins acreditam em Bardock e iriam em direção onde estava Frieza. Os Saiyajins criam uma lua artificial e todos se transformam em Ozaru menos Bardock, pois pensa que sua transformação era o suficiente. Os Saiyajins atacam a nave e tentam conter os Saiyajins, mas não conseguem e são todos mortos. Bardock chega na porta principal e diz: Frieza, seu covarde, apareça e venha lutar. E nesse exato momento Frieza sai de sua nave, o que deixou vários soldados e Saiyajins parecem de lutar e observassem Frieza com medo. E Frieza diz: macacos insignificantes, irei matá-los com minhas próprias mãos. E você também, Super Saiyajin. Se sintam honrados pelo que irei lhes mostrar agora, prestem muita atenção. Ao dizer isso, Frieza começa a elevar seu poder, fazendo com que tudo aquele lugar tremesse, e Frieza passa direto para sua última forma. Ao luz abaixar, todos estavam sem reação, pois não sabiam que Frieza podia se transformar. Bardock, ao sentir o enorme poder de Frieza, o mesmo estremeceu, dizendo que Frieza era um completo monstro. Mas o mesmo diz que não importa, se ele transformou, ele irá matar Frieza e defender sua raça da extinção, diz Bardock determinado. Frieza, ao ouvir isso, começa a rir e diz: vocês Saiyajins são muito arrogantes e gananciosos, veja como sua raça irá cair, serão um grande fogo os artifícios. Dizendo isso, Frieza começou a preparar uma supernova para matar todos ali e destruir todo o planeta. Vendo isso, todos ficam em alerta e com medo. Bardock foi o primeiro a reagir e prepara uma rajada de energia com suas mãos com todo o seu poder. Os outros Saiyajins também prepararam seus melhores ataques. Frieza fala que todos os esforços dele serão inúteis, e diz que será muito engraçado ver toda a raça Saiyajin morrer, e ao dizer isso, o mesmo lançou sua supernova contra os Saiyajins e todo o planeta. E Bardock e todos os outros Saiyajins também lançam seus ataques. Os dois choque de poderes, com Frieza claramente na vantagem, e diz para todos desistirem logo, mas todos com raiva usam todo seu poder para empurrar a supernova Frieza, o que funciona um pouco e a supernova começou a voltar um pouco. Frieza, vendo isso, diz que eles são bem persistentes e que acabará com essa brincadeira agora. Dizendo isso, Frieza usou mais de seu poder e empurrou a supernova de volta para os Saiyajins, que não esperavam por isso e foram atingidos. E assim o planeta Vegeta explode junto de todos os Saiyajins.